Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoá-los. Eu sou o pastor Joelso, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para trazer a meditação da palavra de Deus. Mas vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Pai, toma cada inscrito deste canal nas tuas mãos. O Senhor conhece os seus planos, o Senhor conhece os seus projetos, que tudo venha estar diante do Senhor e que o Senhor possa dar a cada um sabedoria, discernimento e realização de suas obras, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu te peço, Pai, a tua bênção, a tua graça sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aí de segunda a sexta-feira, trazendo a meditação da palavra de Deus. Hoje vamos abordar a questão da depressão. Estamos abordando assunto sobre a depressão e vamos tratar uns assuntos bem interessantes aqui, né? Então é bom nós sempre estarmos atentos. Mas vamos ler a palavra do Senhor, Salmos número 77. Que maravilha, né? Que nos fala assim: clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Querido, será que nós somos controlados pela depressão? Como nós podemos ter controle sobre essa questão da depressão? Isso tem abrangido de um aspecto, de um modo geral. Muitas pessoas têm sofrido, algumas pessoas não sabem como lidar com isso. Mas a palavra de Deus dá para nós alguma garantia de como nós vamos enfrentar. Como eu tenho falado para os irmãos, muitos homens de Deus enfrentaram o mesmo processo da depressão. Embora que a palavra depressão você não vai encontrar na Bíblia, mas existem alguns requisitos, alguns sinais que dá a entender que esses homens de Deus, mulheres de Deus, estavam passando pelo mesmo problema. Mas antes de tudo, eu quero trazer uma pesquisa aqui aos irmãos. Veja bem, segundo o Correio, Brasiliense, o site Brasiliense, eles falam assim: o Brasil é considerado o quinto país mais depressivo do mundo, aí pela Organização Mundial de Saúde, onde o site Brasil, Correio Brasiliense. Já o Estadão diz: o Brasil é considerado em quarto lugar, Em homens, 29% de casos, em mulheres são a questão de 37%, aproximadamente de 15,5% da população brasileira, passa por esse processo de depressão. Olha que coisa tremendo. A população aí, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, a população chega aí, vamos dizer, a 212,6 milhões de pessoas. Então, segundo essa pesquisa, o que a gente pode entender por baixo, vamos dizer aí que 38 milhões de pessoas no país, no Brasil, sofrem com essa questão de depressão. Mas antes de entrar no assunto também, eu quero abrir um parênteses aqui e deixar bem claro: existem casos e acasos. Nem tudo que você pode imaginar vem a ser uma questão de depressão. Existe uma questão de tristeza. Às vezes a pessoa... Agora, existem casos que você vai tirar uma habilitação, você passa a ser reprovado. Então é óbvio, você vai ficar triste, Aí você vai ter que se esforçar mais para você conseguir essa carteira de habilitação. Após conseguir, passou o problema. Você já vai estar ali habilitado. Você vai fazer um concurso público. Então você vai estudar, e se você for reprovado, é óbvio que você vai se sentir triste, angustiado. Isso faz parte. Então é uma depressão que é normal na vida de algumas pessoas, mas em pouco tempo ela se recupera. No entanto, existe depressão pós-parto, que as mulheres sofrem, que aí tem que ter
um aconselhamento, tem que ter alguém, entendimento, pessoas mais próximas para ajudar a mulher nesse processo. Existe a questão de depressão, que a pessoa passa por perder um ente querido, que aí é um outro assunto, aí são áreas que tem que ser trabalhado com cuidado, os familiares precisam ter a compreensão, ajudar. Existe o processo de depressão que o adulto sofre e até a criança sofre, né? Ainda mais quando a criança ela passa por abuso físico e abuso verbal, né? E a criança ela não sabe se defender. Então, infelizmente, há crianças de 10 anos que hoje são tratadas com um problema de depressão, né? Isso tem que ser entendido, tem que ser compreendido, tem que ter pessoas aptas, pessoas para auxiliar, né? E muitas vezes pessoas que sofreram na sua infância e não conseguiu se defender, hoje pode estar com seus 30, 40 anos, até com seus 50 anos, que está sofrendo de depressão por um processo que passou de abuso na sua adolescência e hoje ela está presa em um mundo de isolamento e são tratadas. Então nós temos que ter a compreensão nesta área, tem que ter todo um auxílio, né? Então nós precisamos ter a compreensão e o entendimento para auxiliar essas pessoas que estejam passando esse processo, como são várias pessoas que já enfrentaram, e existem pessoas que já enfrentaram e superaram, em nome do Senhor Jesus. Então não fique com medo, a gente temos que enfrentar, é difícil alguém que nunca passou por este processo, então nós temos que aprender a lidar com isso e superar, em nome de Jesus. Tudo tem que ser ponderado, tá bom? Quando nós pega para ler aqui sobre a questão do salmista, eu aprendo alguns fatores que o salmista nos ensina. E o salmista aqui, ele estava passando um processo depressivo. Um processo depressivo. Quando você pega para ler o versículo, você pode perceber que ele fala assim: eu clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. Então ele está dizendo: Deus, eu clamei, o Senhor levantou o teu ouvido. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. E aí segue-se, né? O que acontece? A pessoa que passa pelo processo depressivo, ela se torna prisioneira de si mesma. Ela visualiza o mundo em sua volta e ela acredita que somente ela está passando por esse processo, né? Então entenda bem uma coisa, aproximadamente 38 milhões de pessoas sofrem no Brasil com esse problema. Pode ser que existem mais, né? Mas o que acontece? Então a pessoa que passa por esse processo, ela fica presa em si mesma, presa em seus próprios conflitos. E aí ela passa a praticar algumas coisas na sua vida que vai lhe prejudicar. Então nós temos que entender que aqui o salmista está expressando algo. Eu falei com Deus, Deus ouviu. Mas ele estava tão preso nele, nos seus conflitos, que a alma dele se cansava, se recusava a ser consolada. Mas por que o salmista estava depressivo? Porque ele começou a observar que outras pessoas que não serviam a Deus cresciam, prosperavam, e ele era o administrador na casa de Deus. E quanto mais ele buscava a Deus, mais as coisas davam errado para ele. Então, a pessoa fica presa em si mesma. Ela fica olhando para si, se martirizando. Então ela precisa ampliar a sua mente. E um dos fatos que me chama a atenção aqui, o versículo 6 e 10. De noite chamei à lembrança o meu cântico. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito enquadrinhou essas coisas. Rejeitará para sempre o Senhor, né? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. O outro fator nós temos que entender. É preciso aceitar o fato. Um dos problemas que muitas vezes existem pessoas que passam esse problema depressivo é que mesmo ela tendo todos os sintomas, mesmo as pessoas, ela indo para o médico auxiliando, ela tem que aceitar o fato. Não é pecado a pessoa falar: não, estou passando um problema depressivo, eu preciso de uma ajuda.
Então precisa reconhecer, e ao reconhecer é necessário buscar uma ajuda. Aí é como uma pessoa vem falar, pastor, mas a palavra depressão, ela não se encontra, ela não se enquadra na Bíblia Sagrada. Veja bem, a depressão surge de maneira que não esperamos. Isso é a primeira coisa, que eu vou explicar para vocês. Existem pessoas que ficam depressivas, às vezes com mudança do tempo, mudança da lua. Existem pessoas que ficam depressivas do nada. Entende? Ah, mas isso é maligno, a pessoa é de Deus, ela é do... Né, como que ela pode desse lado para o diabo? Não tem como evitar isso aí, crente. Então o que nós precisamos fazer é entender que é um processo que a gente passa no nosso dia a dia, no nosso organismo, existem reações no nosso organismo que é incompreensível ainda à medicina. Mas Deus nos criou para um plano e propósito, e Deus vai nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Tem que ter essa compreensão e aprender a se superar. A pessoa, às vezes, por faltar um bife na mesa, já fica depressivo. Coisas não têm lógica. Mas cada caso é um caso, e cada caso tem que ser tratado de uma maneira diferente. Olha que coisa interessante. O que a Bíblia diz? Quando você estava pesquisando, eu estava pesquisando sobre essa questão que o salmista fala, na minha angústia, né? Invoquei ao Senhor. Quando eu fui pesquisar no hebraico a questão da angústia, quer dizer, praticamente a palavra tsar, né? Tsar. E quando você pega para meditar sobre a palavra tsar, ela divide-se em várias raízes. Ela fala essa palavra tsar, em hebraico quer dizer aflição, tristeza, pesar, sofrimento, né? Como eu já falei, a tristeza, angústia, ser insignificante, a palavra tsar. Então, quando entra a questão, na minha angústia, o salmista está expressando o que está no coração dele. A tristeza, a angústia. Então a Bíblia dá respaldo de homens e mulheres de Deus que passavam este processo. Temos que ser compreensivos e aprender a lidar com esse inimigo invisível. E não aceitar sobre nós, e sim, nós precisamos lutar contra isso. Você tem as armas certas para lutar. Vai depender de nós nos esforçarmos e conseguir o êxito da vitória, né? Então, o que acontece? Quais são as mentiras que a depressão trouxe na mente do salmista? Eu quero correr aqui o versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará favorável? Olha a depressão. Não, Deus te rejeitou. Deus não vai ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então a depressão, ela começa a implantar mentiras em nossa mente. Você é rejeitado, você é abandonado, ninguém te quer, você tem que dar cabo da sua vida, Deus não te ama, Deus não vai cumprir nada na tua vida. Então vê que esses homens de Deus passaram o mesmo processo que algumas pessoas passaram. Mas o que me chama a atenção é que o salmista, ele se esforçou em buscar a presença do Senhor e cumprir algumas tarefinhas básicas. O versículo 11 e 12 fala assim: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então o que ele fez? Então, para ele vencer esse estado depressivo na vida dele, então ele começou a cumprir algumas tarefas básicas na sua vida. Primeiro fator na vida dele foi: vou meditar na palavra de Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou praticar a minha adoração ao meu Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Então, se você quer ter êxito nesta área, começa a praticar pequenas atividades na tua vida. Começa a fazer pequenas caminhadas. O sol vai te ajudar, o sol nos transmite uma energia maravilhosa, uma força extraordinária diretamente do nosso organismo, é uma vitamina maravilhosa. Então começa a praticar alguma caminhada, né, de 20 minutos, meia hora.
Dentro de casa, eu sei que a pessoa que passa por este processo, muitas vezes a casa fica desarrumada. Começa a fazer pequenos ajustes dentro da sua casa. Começa a fazer pequeno ajuste dentro da tua vida física, emocional. Né? Aprenda, se esforça. É bem interessante. Aí, outro fator interessante que ele fala assim, ó, traga em tua mente o que pode te dar esperança. Aí ele fala assim, tu és o Deus que fazes maravilha, tu fizeste notória tuas forças entre o povo, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Então, passa a expressar a mesma palavra que Lamentações 3:21 diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós podemos mudar este quadro depressivo da nossa vida no nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele pode te fortalecer a conquistar coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar. Dá um like nesse canal, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus e compartilha para a glória de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, toma nas tuas mãos os teus filhos, derrama da tua graça, Pai, eu te peço, repreenda toda retaliação, dá força, ânimo, ó Pai, em cada coração, em cada um dos teus filhos, para se superar esses obstáculos, esse inimigo invisível que nos ataca, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na bênção e na vitória para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Querido, que Deus possa abençoar a tua vida, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.